Alunos do nono ano, aqui é o professor Jorge. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria de geometria, que é o capítulo 7 do nosso livro, na página 191. O assunto que nós vamos tratar é a respeito do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um de seus ângulos internos com 90 graus. Por isso, é lógico que é chamado de triângulo retângulo. E um filósofo grego chamado Pitágoras, ele estudou o triângulo retângulo e determinou algumas fórmulas. E a fórmula principal, que é chamado de Teorema de Pitágoras, é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para que a gente possa entender essa fórmula, vamos voltar ao triângulo. Ele deu ao triângulo retângulo nome aos seus lados. O maior lado, ou o lado oposto ao ângulo reto, ele chamou de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados, ele chamou de catetos. Então, o modo de determinar a hipotenusa é, ou é o lado oposto ao ângulo reto, ou é o maior lado do triângulo retângulo. E os outros dois lados são os catetos. E aí ele deu à hipotenusa e aos catetos o nome de A, B e C. Por isso ele determinou essa fórmula. Ele descobriu que qualquer triângulo retângulo, se nós elevarmos a hipotenusa ao quadrado, o valor que nós vamos encontrar vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Por exemplo, se eu tiver um triângulo com as medidas 3, 4 e 5, se eu aplicar nessa fórmula e der igual, é porque esse triângulo em questão é um triângulo retângulo. Então vamos ver. Se o maior lado é a hipotenusa, ele chamou de A, vale 5. E os outros dois catetos, nós vamos chamar de 4 e 3, ou 3 e 4, tanto faz. Então, se nós pegarmos esses valores e colocarmos na fórmula, nós vamos ter que 5 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu resolver e der uma igualdade, é porque esse triângulo em questão é um triângulo retângulo. Então, vamos ver. 5 ao quadrado, nós sabemos que é 25. 5 vezes 5. E não 5 vezes 2, como algum aluno continua errando na hora de resolver. Potência é a base vezes ela mesma, tantas vezes quanto for o expoente. Então, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 3, 9. Aí nós chegamos à conclusão que realmente esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, nós podemos colocar esse símbolozinho naquele vértice entre os dois catetos, porque ele é um triângulo retângulo. Por exemplo, se eu pegar um triângulo qualquer e eu inventar uma medida, é 12, 7 e 8. Se eu resolver isso aqui, nesta fórmula, e não der uma igualdade, é porque esse triângulo, apesar de existir, é possível esse triângulo, mas ele não é um triângulo retângulo. Vamos ver, se eu chamar a hipotenusa de 12 e os catetos de B e C, eu vou ter que 12 ao quadrado é igual a 49 mais 64. 144 seria igual a 3 a 113, o que não é verdade. Portanto, esse triângulo não é retângulo. Então, essa é a propriedade principal do Teorema de Pitágoras. Mais para frente, nós iremos ver outras fórmulas quando nós tratarmos de relações métricas no triângulo retângulo. Por enquanto, nós estamos aplicando a fórmula principal de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos passar para alguns exercícios do livro. Eu vou fazer alguns e vou deixar alguns para vocês fazerem em casa, enquanto estamos presos pelo problema que está existindo hoje no país e que, se Deus quiser, será resolvido. Basta que a gente faça a nossa parte. Então, vamos ver. Eu tenho um triângulo aqui,
no livro, página 192, exercício 4A. Página 192, exercício 4A. Aqui diz que é um triângulo retângulo e que o maior lado é hipotenusa 15, um cateto é 12 e ele quer que eu ache o outro cateto. Então, como ele afirma que é um triângulo retângulo, eu posso aplicar a fórmula a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado, porque ele está afirmando que é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. O A é 15, o B é x, o C é 12. Se você chamar o B de 12 e o C de x, não altera, porque aqui é uma soma e a propriedade diz que a ordem das parcelas não altera a soma ou o resultado. Então, tanto faz quem é B, quem é C. Então, vamos lá. 15 ao quadrado é x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Sabemos que 15 ao quadrado é 225, que é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144. Uma equação do primeiro grau, do segundo grau, mas apenas com o termo A e o termo C. Então, a gente isola o x ao quadrado e fazemos que 225 menos 144. X ao quadrado é igual a 4 para 5, 1. 4 para 12, 8. Veio 1, nada. X é igual a raiz quadrada de 81, portanto, x é igual a 9. Então, nós temos um triângulo retângulo de lados 15, 12 e x. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, depois nós teremos um jeito de vocês entrarem em contato comigo para tirarmos essas dúvidas. Vamos fazer um outro aqui. O exercício B, 4B. O exercício 4B é um triângulo retângulo que, no caso, como ele tem dois lados iguais, ele é um triângulo retângulo e, ao mesmo tempo, isósceles. Vocês aprenderam comigo que o triângulo ele pode ser equilátero, lados de mesma medida, isósceles com dois lados de mesma medida e escaleno com todos os lados diferentes. Mas então, vamos lá. Ele afirma que é um triângulo retângulo. Então, A é igual a 10, B é igual a x e C é igual a x. Aplicando a fórmula A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, nós temos que 2x2 é igual a 100, sendo que x2 é igual a 100 dividido por 2, de onde nós tiramos que x é igual a raiz quadrada de 50. 50 não é raiz exata, mas nós podemos decompor, porque nós sabemos que 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25, e que 25 é 5 ao quadrado. Então, nós temos aqui dentro, x é igual a raiz ao quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Podemos cortar o expoente e passar o 5 para fora, onde nós temos que x é igual a 5 raiz de 2. Essa simplificação e essa racionalização a gente já aprendeu. Então, só estou revendo com vocês. Vamos fazer mais um exercício. Vamos partir para o exercício 4C. O exercício 4C é outro triângulo retângulo. Ele afirma, colocando esse símbolo aqui, então nós podemos aplicar a fórmula do Pitágoras, que é a fórmula inicial A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos ver. Quem é o A? É o 14. Quem é o B? É o 5 raiz de 3. E quem é o C? É o X. Tudo bem? Vamos lá. 14 ao quadrado é 5 raiz de 3 ao quadrado,
tem que colocar entre parênteses, porque é tanto 5 quanto a raiz elevado ao quadrado, mais c ao quadrado. Então, 14 ao quadrado. 14 ao quadrado é 16, 4 vezes 1, 4, 5, 4, 1, 6, 9, 196. 196. Se eu não errei conta, 4 vezes 4, 16, vai 1, 5. 1 vezes 4, 4, 196. Nesse caso, eu elevo 5 ao quadrado, vai dar 25. E a raiz corta com 2, vai dar 3 mais c ao quadrado. 196 é igual a 75 mais c ao quadrado. Vamos passar o 75 subtraindo, fica c ao quadrado é igual a 196 menos 75. Então, 75, 5 para 6, 1, 7 para 9, 2, 1. C ao quadrado é igual a 121. C é raiz quadrada de 121. C é igual a 11. Tudo bem, minha gente? Beleza. Então, vamos tocar o barco. Eu vou fazer mais 2 exercícios e vou colocar exercícios para vocês. E na próxima oportunidade eu vou resolver mais alguns para que vocês possam entender melhor. Vamos ver esse aqui, que é o 4D. O exercício 4D é um outro triângulo retângulo, numa outra posição, x, x mais 1 e raiz de 7. Então, vamos lá. Quem é o A? X mais 1. Quem é o B? Tanto faz, raiz de 7 ou x. Então, como eu chamei o B de raiz de 7, o x é o C. Então, fica A ao quadrado, tudo ao quadrado, que é igual a raiz de 7 ao quadrado, mais x ao quadrado. Nesse caso aqui, eu tenho um produto notável, não sei se vocês lembram, quando a gente aprendeu produtos notáveis, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você esquecer, faça x mais 1 vezes x mais 1, que você vai chegar nessa mesma situação. Vamos ver, porque um número ao quadrado é ele vezes ele, então é x mais 1 vezes x mais 1. Então fica 1x mais 1, aqui fica x ao quadrado. Se você resolver, você vai ver que você vai chegar na mesma resposta que eu estou com ela aqui. Vamos lá. Corto raiz, fica 7 mais x ao quadrado. Quando eu tenho uma equação com expoente 2, eu tenho uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, a gente tem que igualar a zero, ou seja, passar tudo para a esquerda e igualar a zero. E quando eu mudo de lugar, eu troco o sinal. X mais 2x mais 1 menos 7 menos x2 igual a zero. Quando eu tenho dois números iguais com sinal diferente, eu posso cancelar. Aí eu passei a ter agora uma equação do primeiro grau. Aí sim, eu passo o número que está sem x para a direita, trocando o sinal, x é igual a 6 sobre 2, x é igual a 3. 3 é o valor de x. Se nós substituirmos, nós vamos saber que a hipotenusa mede 4, o cateto mede x e o outro cateto raiz de 7. Uma dica importante, toda vez que você resolver, observe como a hipotenusa é o maior lado, ela tem que ser a maior medida. Então, nós temos aqui 4 e 3 raiz de 7. Então, nós temos realmente um número, um exercício certo, ou pelo menos visivelmente certo, tá? Porque a hipotenusa tem que ser sempre maior que os catetos.
Então, isso é o que eu tinha para hoje. Vocês vão fazer o seguinte, no livro de vocês existem os exercícios propostos da página 193. Vocês vão fazer para mim os exercícios 11, de A até F. E nos exercícios complementares, que tem a resposta no final, vocês vão fazer o exercício na página 198, os exercícios 28, A, B, C e D. Por enquanto tá bom. Na próxima, nós vamos passar para vocês as respostas, para que vocês vejam se está certinho. Uma boa tarde para vocês, tranquilidade, e logo, logo a gente vai estar junto. Um abraço.